E agora a gente vai dar, então, orientações para você se proteger do frio, das doenças e das complicações que ele pode causar. Já que as temperaturas caíram bastante no estado e a previsão de frio continua, teremos mais dias de frio. Eu vou conversar agora, então, com o pneumologista Ricardo Ximenes, Malinverni. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Márcia, tudo bem? Bom, o frio está aumentando e todo mundo quer saber, né, o que eu posso fazer. Eu vou começar perguntando, nessa época do ano, existem mais casos de infarto e AVC. Isso é real mesmo? Quanto o frio influencia nesses tipos de situação? O frio ele não causa doença diretamente, mas ele desencadeia um mecanismo adrenérgico, o paciente fica mais propenso a ter esses eventos, né? Então tem vários estudos que mostram que eles ocorrem mais nessa época do ano. Não tem como a gente evitar isso, é uma coisa que mostra que a sazonalidade acontece, mas ou melhor, a gente poderia evitar evitando os extremos grandes de temperatura, né? Se proteger, quais as partes do corpo que a gente precisa se preocupar mais em evitar em contato com a temperatura baixa? Então, como eu falei, o que não é legal são os extremos, são as variações grandes, né? Até porque se o frio fosse tão nocivo, os países onde ocorre realmente frio e neve, estaria todo mundo doente, né? Mas a gente deve proteger principalmente a região do pescoço, né? A região do tronco, né? São áreas mais sensíveis. E pessoal, principalmente da serra, do interior, que a temperatura está mais baixa aqui do que no caso aqui do litoral. Uhum. Por exemplo, quais as dicas para enfrentar? Porque, apesar de ser mais frio, agora a temperatura caiu muito, abaixo de zero, né? Então, alimentação ajuda, por exemplo? Claro que sim. A alimentação vai ajudar a manter uma hidratação adequada, uma alimentação com nutrientes, com vitamina, com carboidrato, que a gente gasta mais energia, o nosso organismo gasta mais energia para se manter aquecido durante o frio, então a gente tem que ter um aporte calórico maior, ou seja, a gente acaba comendo mais, ingerindo mais. Atividade física é muito importante também, né? Porque a atividade física ela mantém um estado imune mais adequado, né? Então vai diminuir o risco de a gente ficar doente. A questão dos líquidos, por exemplo. No inverno as pessoas tendem, de repente, a tomar menos água. Ou bebidas geladas, por exemplo. É aconselhável? Não é aconselhável? Não existe uma contraindicação para bebida gelada. Isso eu considero que seja mais um mito do que... né? Mas se a gente ficar ingerindo bebida gelada com muita quantidade, a gente vai fazer com que o nosso organismo tenha mais trabalho para se manter aquecido. Ou seja, a gente vai gastar mais caloria para manter aquecido. E isso talvez tire um pouco de energia do organismo que ele pode usar para defesa, né, no nosso sistema imunológico. Então, não há uma contraindicação absoluta a ingerir bebidas geladas, mas isso deve ser feito com mais moderação. A hidratação do corpo tem que ser igual, porque no inverno muita gente bebe menos água do que no verão, por exemplo. Sim. O organismo continua necessitando de bastante água também. Sim, a gente precisa de água, mas a gente acaba tendo uma necessidade um pouco menor de água por conta de a gente não ter tanta perda, né, através do suor, que é uma via de perda de água muito importante. Então, o nosso organismo ele pede um pouco menos de água no inverno, mas a gente não pode abusar disso. A gente tem que estar sempre ingerindo de uma forma com bom senso, né? Quais outras dicas são importantes para evitar ficar doente nessa época, para se prevenir? As principais causas de doença respiratória no inverno são as infecções respiratórias virais, né? São as gripes, a gripe e os resfriados, né? Que podem evoluir para sinusites, para bronquites, para pneumonias, né? Mas a principal estratégia seria lavar bem as mãos para evitar a propagação do vírus, né? E que comece toda essa sequência. Então, lavar bem as mãos, manter os ambientes bem arejados, bem ventilados, apesar do frio, é importante que haja circulação de ar, né? Para que esses vírus não fiquem, para que não haja uma transmissibilidade maior desses vírus nos ambientes fechados. E lavar as mãos várias vezes ao dia. Bom, então, isso também por causa foi muito falado dessa questão de lavar as mãos, da educação, de como tossir, em relação principalmente à gripe A que estava
todos os casos vieram à tona e a gente falou bastante desse assunto, mas são coisas básicas que são coisas, exatamente, são coisas extremamente básicas. A gente sabe que em medicina, em prevenção, não existe fórmula mágica. São atitudes simples que diminuem a chance de transmissão de doenças, né? Então a vacina diminui, a medida de lavar as mãos várias vezes ao dia diminui, a circulação de ar diminui. Não existe uma garantia, mas são atitudes que vão, no final, diminuir a chance de as pessoas terem um sofrimento causado por essas doenças. Doutor Ricardo, muito obrigada pelas dicas. E agora o pessoal de casa, então, já sabe que tem que se prevenir de várias formas. Obrigada. É isso aí.